Depois a gente continua conversando, partilhar à vontade. Nós vamos aproveitar o resto do tempo para progredir um pouco. Nós acabamos na última aula falando sobre a festa de Pentecostes. E o sentido dela é longo. Uma vez a saída do Egito e a chegada no Monte Sinai, 50 dias de viagem. Segundo, lá no Sinai havia a revelação especial de Deus na Constituição da nação judaica. Deus de Israel e os judeus, povo de Deus. E essa Constituição está consubstanciada naquilo que chamamos de os 10 mandamentos, ou o decálogo. É a doação da lei. E o último sentido da festa de Pentecostes, também 50, quando Israel chegaria na Terra Santa e plantasse primeira semente, 50 dias depois, com a primeira colheita, seria a festa das primícias. Isto no Antigo Testamento. O Novo Testamento não pode ser entendido sem o Antigo. O Antigo Testamento, com um pouco de força, pode ser entendido sem o Novo. Porque quando o Velho Testamento Antigo foi escrito, ainda não havia o Novo. Então eles não olharam para a frente, para um livro que viria talvez 500 anos mais tarde. E os judeus mostram até hoje que dá para ler o Antigo Testamento e interpretá-lo sem a visão do Novo. Se está certo, não está certo, mas dá para ver. O Antigo Testamento tem a sua própria função. Pode ser mal e superficialmente, mas pode ser entendido sem o Novo. Agora, o Novo sem o Velho não dá. Os pais necessariamente podem ser autônomos, mas os filhos, difícil, não? Muito difícil. Então, isso nós vimos aqui. E logo os paralelos para o Novo Testamento. 50 dias depois da ressurreição é o dia com o mesmo nome. 50. Pentecostes. Com a data de nascimento do novo povo de Deus, que é a igreja. Primeiro aniversário. E lá se constitui a igreja, o novo Israel. A igreja de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes também se celebra a primeira festa de primícias. Quem são as primícias? Os primeiros frutos. É a história de Ruth, que é lida no Antigo Testamento por ocasião da festa de Pentecostes, está bem claro. São pessoas. Os primeiros gentios se convertem entrando na igreja de Cristo. E qual foi a lei proclamada no dia de Pentecostes? A lei de Cristo, que agora não está escrita nas tábuas de pedras, como diz o apóstolo, mas agora está escrito em nossos corações. Ambas as festas têm o nome de 50.
nada mais, só 50. Pentecostes, ele é 50. Eu perguntei para vocês, ou pedi para vocês, ler alguma coisa nesse trecho, onde fala da festa, que não tem nome, mas pela ordem deve ser a festa de Pentecostes, para acharem alguma base escriturística sobre essa suposição. É uma suposição, lá não diz. Mas se fosse uma outra festa, ou se fosse uma quarta festa de Páscoa, com certeza teria o nome, porque todas as festas da Páscoa têm o seu nome. Todas as outras festas também receberam o nome, só essa não. Então concluímos que seja a festa subsequente à Páscoa. Segunda festa do ano jural. Quem achou o trecho chave? Eu vou dar uma dica. Quando nós falamos aqui do casamento em Caná, na Galileia, era uma festa profana. Mas já nessa primeira festa indica o sentido da segunda. Por quê? Porque na segunda festa é lida na sinagoga o livro. Essa, primeira Páscoa, segunda festa. É lido o livro de Cantares, indicando o quê? Da aliança ou do casamento entre Deus e seu povo no Antigo Testamento. E no Novo, entre Cristo e sua igreja. Então é casamento. Já projeta a futura festa. Quem se lembra o que houve aqui de projeção anterior dessa festa de Pentecostes? Vocês provavelmente lembram, se é que lembram, só isso aqui. E encontraram um pouco nada. Onde é que está o termo-chave? Um pouco antes. Como uma introdução. Ainda durante esse trecho. Vamos ver? Abre em João capítulo 5. Em João capítulo 5. E tinham, só por experiência, o capítulo antes de 5, quando fala já havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, porta das ovelhas, do tanque, etc. Dá uma olhada no capítulo imediatamente anterior, exclui o episódio dos samaritanos que creem em Cristo Jesus, tem a ver alguma coisa com isso. Jesus voltando a Galileia para a cidade de Caná de Galileia, onde fez o primeiro milagre, em 4:46. Tirando esses dois episódios que têm a ver com o capítulo 5, nós estamos no trecho de João 4:31 até 38. Qual é o título? Indicando já o seguinte. Tá. Então, aqueles outros dois episódios com os samaritanos e a cura de um filho oficial do rei, essas histórias têm o seu sentido. Mas quem já indica no capítulo anterior o que haveria de tema para o capítulo posterior é aquele trecho de 4:31 a 38. Vamos ver. Aqui.
4:31. E ler agora com entendimento. O apóstolo João não necessariamente segue, como dizem os entendidos, ordem cronológica. Eu, porém, vos digo de que hoje, praticamente, o apóstolo João é considerado o mais histórico dos quatro. Porque o ministério de Jesus Cristo aqui vai uma visita a Jerusalém, e outra visita a Jerusalém, e outra visita a Jerusalém. As festas da Páscoa. A primeira, a segunda e a terceira que virá depois. 7ª festa. E quanto tempo demorou o ministério público de Jesus? Justamente o número de festas da Páscoa. Páscoa ele não deixou fora uma, as outras festas ele não participou de todas, mas Páscoa não. Então, pelo menos havia no ministério de Jesus 3 anos. Enquanto que todos os outros evangelistas contam quantas festas, principalmente Páscoa em Jerusalém. Quem se lembra? Uma só. E se você calcula por essas festas, então ele teve um ministério público ou só de 1 ano, ou ele não foi para a Páscoa para Jerusalém. Então hoje se crê, e tem um livro lá do Evangelho de João, de alguns autores mais modernos, que dizem o mais histórico de todos é o João, e não mais Lucas. Mas que a organização de João é muito, muito histórica, isso nós vemos esta organização. Então vamos ver agora o trecho que aponta para a festa seguinte. Capítulo 4, faz favor, verso 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. E parece que não tem nada a ver com Páscoa. Mas veja como Jesus dirige agora a atenção dos discípulos para aquilo que havia de vir na próxima viagem. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: seria porventura alguém da vida de comer? Sempre pensando na barriga, né? Nada de coincidência. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Vocês nos dizem: daqui a 4 meses haverá colheita, e os Ezeus lhes disse: abram os olhos e vejam os campos. Tá. Eles estão. Prometeu. Quantos meses? 4. Eles estavam se dirigindo para a festa de Pentecostes, que devia acontecer lá por maio, junho. Por que ele diz 4 meses? Leia mais uma vez o texto. Vocês nos dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para colher. Tá, vamos ler até o fim depois do botão. Os enfermos devem desejar recompensa e tesouro do seu fruto para a vida eterna. E eles acham que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifar. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Tá. Por que esta menção depois dos samaritanos? Fica bem fácil para entender que eles foram os primeiros
A primeira não, chama também. Consideradas pelos judeus, não são inferiores como os gentios do mundo. Mas eu pergunto e insisto nesses 4 meses, vamos supor que a festa de Pentecostes, das primícias, aconteceu naquele mês em maio, junho. Chamaria de mês em mês, né? Maio, junho. Por que Jesus não diz, agora vai ter a festa da colheita? Por que ele diz há 4 meses? Da colheita. É. Não dessa colheita. A festa da colheita daqui a 4 meses. Junho, julho, agosto, setembro e outubro. Lá era a festa geral. Mas a festa das primícias era 4 meses antes. Mas o trigo e as uvas, principalmente trigo e uvas, era só lá para setembro, outubro. Quando tinha vindo a chuva, essa aqui dependia da chuva. Como é que chama isso? Temporâneo. Cedo do ano. E aqui a chuva tardia. E quando tinha chovido, a coisa acontecia. Então aqui tem uma estrutura muito boa do tempo, por isso eu admiro que alguns dizem que João não entende nada do tempo. Essas indicações do tempo são tão precisas no calendário judaico que só alguém podia contar quem entendia da matéria. Eu prestigio muito Lucas, né? Grande cabeça, grande evangelista, grande linguista, mas dos costumes hebraicos ele sabia pouco. Nem sobre nenhuma festa, nem outra, nenhuma. Copia apenas de Marcos, porque Jesus foi uma vez para Jerusalém. Então, nas festas judaicas, João dá o seu testemunho. Muito bem. Não vamos entrar agora na segunda Páscoa, porque a liturgia é a mesma. Agora nós vamos passar para a festa dos tabernáculos. Vamos abrir em 7:2 a 10:2. A festa seguinte. Fala. Esses 4 meses é o tempo entre a Páscoa e Pentecostes? Não. Entre primícias, festa das primícias, Pentecostes e a colheita geral. De maio a setembro, outubro. Como Jesus declarou, Era essa festa dos Pentecostes. E de Pentecostes, mais 4 meses, então vinha a festa da colheita. Essa aqui não é a colheita geral. a declaração foi no Pentecostes. Exatamente, porque estava se dirigindo para lá. Muito bem. Vamos lá agora ao seguinte, que é um pouco mais difícil. 7:2. O seguinte aqui. Posso ler só uma Fala. A minha Bíblia, na linguagem de hoje pequenininha, não está uma carteira por aí. A Bíblia está ali, ó. Você que agora em meu lugar, o que você agora diz? Nada. Nós vamos ver agora o capítulo 7. E como o organizador dos capítulos e versos não cuidou, ele não começou com o capítulo 7:1, ele começou com 7:2. Então nós vamos também começar com 7:2. Agora estamos na quinta festa dos tabernáculos. 7:2. Seguinte. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. 3. Disseram-lhe os irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo.
pois até os seus irmãos não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. 8. Vão vocês à festa, mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. 9. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. O que ele temia? Temia era força de expressão. O que ele esperava se ele agora já chegasse? Olha aqui, quinta festa. Se ele já se declarasse aqui o rei dos judeus, aqui já teria acabado seu ministério. Então ele não foi. Não foi aparentemente. Vamos ver quando é que ele surge lá naquela festa. Na verdade, é uma coisa muito sagrada. Veremos. Com muitas lavagens, muitos batismos, muita água corria por todo lado. Vamos ver depois por quê. Esse símbolo da água está cheio de capítulo. Vamos ver o 10. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Como é que se chama essas festas que a gente visita? Penetra. Exatamente. Eu conheço algumas pessoas, não no seminário, claro, tem as notícias sociais no jornal, depois se convidam, se autoconvidam, né, para a festa. Tem alguns que têm até exemplo como se faz isso. Aquele que entra numa festa, principalmente em casamento, ele observa aquele momento. Estou dando uma dica, né? Se você nunca assistiu a uma festa de casamento, aproveita. Né? Ele observa, se penetra, quando noivo e noiva não estão juntos. Né? Às vezes eles se separam, eles cumprimentam um, cumprimentam outro, aí ele se apresenta diante da noiva e diz: aqui é um parente próximo do noivo. Né? Ah, sim, você é o meu noivo, sim. Depois ele vai para o noivo e diz: parente próximo da noiva, muito prazer. E assim ele entra e é convidado até às vezes uma parte na mesa dos noivos. Aí chega alguém? Não pode chegar. Aí é só fugir. Aí chega alguém e pergunta para ele: você é parente do noivo ou da noiva? Eu falei: não, sou parente da noiva. Eu falei: então cai fora que aqui não é casamento. Tá bom. Faz essa brincadeira. Né? Mas Jesus entra aqui sem ser reconhecido. Não uma grande entrada, como na festa de Jerusalém, a próxima vai ser a entrada triunfal. Então ele vem subrepticiamente. Vamos ver agora o verso seguinte. 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Um dizia: ele é bom, e outros não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Essa festa demorava uma semana. Então metade da festa 3 dias depois. Continua. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo, nenhum de vós a pratica.
por que procurais matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Agora continua no 37. No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: tem todo o Cristo da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, houve uma discussão entre o povo com a poder. Porque entre eles queriam predejá-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Tá, não vamos entrar mais nos detalhes, vocês podem ler isso sozinho, mas são rigorosamente costumes praticados durante a festa dos tabernáculos. E agora a pergunta é: para que servia a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era uma festa da comemoração da trajetória pelo deserto. Lembrava como Deus, através de Moisés, conduzia o seu povo através do deserto até a Terra Santa. E eles habitavam em tendas também. E agora, de que forma era feita a encenação, a lembrança, a memória dessa festa? Agora vem o que você disse. Então, a lei é: todo israelita, com sua família, devia abandonar por uma semana, essa festa era de uma semana, a sua casa, o seu carro, ele tem um carro de boi ou de cavalo, hoje auto, caminhão, bicicleta, né? A pé iam se retirar para o deserto tinha por toda parte, montanha, toda parte, pântanos, ou então lugares ermos, e lá partes do povo, nem todos do lugar só, cada um se retirava para partes mais próximas, e durante aquela semana todo mundo devia abdicar de tudo que é luxo. Nada de colchões, nada de geladeira, ar-condicionado, refrigerante, só água e pão. Assim como foi no deserto. Maná e água. Para se lembrar como Deus tinha dado no deserto comida e bebida substancial ao povo de Deus durante as migrações, mas nada de doce, bolo, carne. Quem se lembra quantas vezes Deus deu carne para o povo durante a viagem? 2. Uma vez quando entraram no deserto e uma vez quando saíram do deserto. Só durante a viagem, nada de churrasco. Só o estritamente indispensável. Por quê? Primeiro, para diminuir um pouco a poupança.
Depois, para não fazerem outros trabalhar, para você poder comer, lembram-se das festas onde a gente participa, normalmente não se vê as coisas do trabalho das pessoas que preparam as coisas. É trabalho duríssimo. Então, só comer água, que cada um podia trazer, não precisava nem ser servido por outras pessoas. Moravam em tendas, feitas na mão, com galhos, com lonas, com plásticos, o que tinha naquele tempo. E deviam morar agora uma semana, assim como seus pais passaram pelo deserto 40 anos. Para reavivar a memória na própria fé, para que cada judeu pudesse dizer de si, não os nossos pais que caminharam no deserto, mas nós estamos peregrinando pelo deserto. Não negando o fato que os pais fizeram, mas o que hoje não estão falando dos pais, estão falando dos filhos, de nós, gerações depois. Estamos também atravessando esse tal de deserto, que é o... Quem está atravessando o deserto? Que deserto? A teologia das cartas gerais. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, uma carta gerais. Começam todas as suas cartas dizendo: nós somos nesta terra peregrinos e forasteiros. Qual é a festa que se assemelha no nosso meio a essas festas de tabernáculo? Alguns até chamam acontecimentos na igreja de festas dos tabernáculos. Que festas são essas? Páscoa e Pentecostes é fácil localizar. Mas tabernáculos é mais difícil. Onde nós repetimos essa experiência? Não é difícil. Nos nossos retiros espirituais. Nos nossos retiros. Por isso o retiro, irmãos, no hotel de 7 estrelas, 8, 10, já perdeu a sua função de início. É para ter uma vida simples, lembrando que somos peregrinos. E peregrino não leva toda a mudança, só leva o que precisa para comer e beber. Mas em compensação aquela comida fraca e da bebida pouca, eles têm o que à vontade nesse tempo deviam ter. O quê? Reflexão sobre a vida e mais. Comunhão com quem? Com Deus e com os irmãos. Vocês viram naquela pequena excursão que nós fizemos sábado, né? Quando a Maria não esteve? Como nós tínhamos, pela primeira vez, tempo para conversar com o outro. Tempo para Deus e tempo para os irmãos. Essa é a finalidade do retiro. Exatamente, de não encher a barriga, embora a comida fosse boa, mas tinha que gente ir lá para trabalhar. Mais fácil se cada um tivesse trazido e ninguém precisava trabalhar. Mas aí aquela turma não ia ganhar nada, né? Então agora vem a grande pergunta. Qual é o livro que deve ser lido no ritual da sinagoga, na liturgia judaica, por ocasião dessa festa? Dos Ketubim, só dos escritos, obrigatório, o resto é aleatório, pode ou não. Mas os Ketubim, os livros poéticos, tinha que ser lido. Está aqui.
Agora aqui, tabernáculo. Qual é o livro a ser lido na liturgia? Até hoje, nas festas do tabernáculo na sinagoga. Josué, não. Não. Eu acho que nós vamos agora por Gênesis. Onde é que acabamos aqui? Não, vocês não leram todos. Então, Gênesis. Não. Gênesis. Não. Eu não entendi. Não. Vai. Você tem que tirar os dois, mas você foi meu espírito. Continua. Vamos ver. Talvez surja uma luz no fim do túnel. Lembram-se de que os livros dos livros escritos, livros poéticos, não são só esses 5 que nós temos, são 11. Ele está falando tudo aqui, né? Não, vai adiante. Vai na sequência. Salmo, não. Vai ter o livro de Daniel. Daniel, não. Provérbios, não. Samuel, não. Reis, não. Vamos voltar. Lá. Cantos Crônicos já foi. Só faltou o livro dos apóstolos. O livro aqui eu vi. Eu vi um livro aqui. Livro de Eclesiastes. Eu deixo você o próximo. Eclesiastes, porque lá diz como escrevi-lo em todas as partes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Casas, carros, vida boa, família, tudo é vaidade. E vaidade aqui quer dizer o quê? O que quer dizer aqui vaidade? Transitório. Vai passar. E por isso é bom pensar uma semana por ano naquelas coisas, não posso falar, que não perecem. Que não nas coisas eternas. Todo o resto vai passar. Ou como disse aquele paulista, tudo nesse mundo, todos passageiros, só o motorista. O cobrador não tem mais porque tudo fica atrás. Como se liga agora a ideia de tudo é vaidade para esses retiros? Escuta bem, esses retiros, que é a festa dos tabernáculos. Como é que se liga essas duas coisas? Que o Antigo Testamento agora oferece uma liturgia baseada no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade, passageiro, transitório. O que isso tem a ver com essa festa? Eles tinham que deixar tudo. Mas só essa vez por um pouco de tempo. E era o melhor ensaio para a ocasião em que havia de deixar tudo para sempre. Tudo para sempre. Fora da morte. Então já vai treinando. Porque nada é pior do que você partir dessa terra agarrado com as 4 mãos naquilo que você conquistou.
Vai deixar, cara. Vai deixar. Eu acho que esse costume é uma coisa muito sábia. E quando Jesus fala, ele tem os discursos, ele traz para o povo, por a ocasião dessa festa, como ele está embutido desse espírito de santificação a Deus e de comunhão com os irmãos. E pensando nas coisas que têm valor e servem. Deu para entender? Veremos. Agora aqui devia ter mais uma Páscoa. Mas ele não quis ultrapassar o número dos 7. E também, provavelmente, não havia 4 Páscoas, mas só 3. Então deixou a última Páscoa para o fim. Depois vem a dedicação ou a purificação do templo. Essa festa agora é uma festa histórica que no Antigo Testamento não consta mais. Porque ela aconteceu no período interbíblico, lá entre os anos 170, melhor, 168 a 165 antes de Cristo. E foi nos tempos, nós temos uma fonte segura entre os livros apócrifos, livros dos Macabeus. Macabeus do Exército. Esses livros deviam estar dentro das nossas Bíblias como fontes históricas e autênticas daquele período em que não havia profecia e dominava o que se chama o silêncio profético de 400 anos. O que aconteceu na festa da dedicação do templo? Com certeza, Jesus estava dentro desse contexto e sabia. Quando a gente lê depois as palavras dele, é fácil de descobrir. O que devia ser a festa da dedicação? Quem tem uma ideia? Agora, irmãos canados. Pode falar. Tem alguma ideia? Eu acho que vocês já ouviram, só talvez não ligam as ideias. O que tinha acontecido em Israel? A província da Síria, a qual fazia parte da Palestina, foi ocupada por uma dinastia grega helenista, depois da conquista do Oriente pelo Alexandre o Grande. E essa dinastia se chamava a dinastia dos reis Antíocos. Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, e aqui agora está Antíoco IV. E ele queria com toda a força assimilar os judeus, o que ele chamava aos tempos modernos, na roupa, nos costumes, nas leituras, na filosofia, e os judeus não queriam. Então ele fez uma provocação excepcional. Em 168, ele mandou os seus soldados gregos que levassem um porco, fossem até o templo e sacrificassem este porco em cima do altar. Isto para nós não é tão importante, mas para o judeu aquilo era um escândalo, uma blasfêmia máxima. Naquela pureza
do sistema sacrificial e do templo, tudo organizado por leis, sacrificar um porco. Porco para eles era o animal imundo por excelência. Aí se rebelaram os judeus e liderados pelos macabeus começaram a revolução contra o reino helênico, o reino dos gregos. Lutaram 3 anos, 168 a 165, e em 165 eles conseguiram a liberdade, destruíram os exércitos de Antíoco, limparam o templo e reinstituíram o culto a Deus, aquele local que foi profanado. Pode falar. Mais ou menos isso? Tá. Então, este episódio serviu para que esta festa agora tivesse uma grande repercussão na história. Além de vocês já lembrou de que ela também tem um outro nome, não sei quem foi, mas é a festa das luzes. Na aula passada, você podia falar de festa das luzes ou purificação dos santos. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa? Então os judeus não gostam nem do ar, pai. Nem do chucru. Festa das luzes. E agora vejam alguma coisa interessante. Por que festa das luzes? Tem uma explicação lá, porque das luzes tem que ler. Eles acharam também aquele candelabro de 7 braços, 3 à esquerda, 3 à direita e uma haste central, onde nos pequenos cálices havia azeite para que se acendesse o pavio. Quando eles entraram naquele templo, havia ainda o candelabro, mas havia bem pouquinho de óleo, azeite, dentro desses pequenos cálices do candelabro. E daria para algumas horas. Mas eles tinham que limpar pelo menos uma semana inteira. O que fazer? Ele tinha que ter o óleo sagrado, não qualquer óleo. Não soja, não amendoim, talvez girassol ou até, como é que é? Qual é a melhor ainda? Oliva, certo? Alguma coisa boa. Não tinha. Então os sacerdotes oravam para que Deus deixasse acesa a chama desse candelabro até que fossem achados outros restos de óleo sagrado. E creia ou não creia, mais do que 7 dias aquele candelabro estava aceso e o óleo não se extinguia. E aí tomou essa festa o nome de Festa das Luzes. Este nome, como os outros nomes, Páscoa, Pentecostes, também tem uma paralela cristã. Mas essa não conta nem o Antigo Testamento, claro, nem o Novo. Porque essa festa das luzes, nossa, só começou lá no século 4, 5, 6, quando o Novo Testamento já estava encerrado. Mas como essa festa ocorria num período muito propício para a instalação de uma nova festa, então os cristãos também chamavam a sua festa, que eles inventaram, de Festa das Luzes, e nós estamos marchando para ela com mais um mês e pouco. Que vai ser a festa de Natal. Pois é. Agora nós celebramos uma outra luz que veio e nunca mais apagará. Né? Esta foi a festa dos tabernáculos. Depois a festa da dedicação. E o que deve vir agora, com certeza, só é ainda a festa. Nós vamos ver um pouco sobre a festa das luzes. Vai, só eu quero indicar a
oração por ela. Eu não peguei aqui, né? 10:22. 10:22. Vamos ler um pouquinho. Voltamos para cá. 10:22, por favor. Celebrava-se a festa da dedicação de Jerusalém, era inverno. Tá, era inverno. Quem se lembra onde surgiu essa festa do inverno, chamada das luzes, em que hemisfério do nosso globo? O norte, por causa do inverno. E acendem até hoje lá. Luzes. Velas. Depois, mais tarde veio ainda Papai Noel, primaveras, né? E muito presente e muita bagunça. E agora o comércio que se aproveita disso. Quem vê na cidade já, hoje as lojas preparadas, né? Já estão prontos para tirar do nosso bolso. Porque no hemisfério norte essa festa foi muito mais festejada até hoje do que no hemisfério sul? Lá é o inverno, mesma latitude, e não só inverno. Natal caminha para o dia mais o dia mais o dia mais curto e a noite mais longa. Lá na Europa, então, de manhã, lá pelas 9:30, 10 horas, então seu sol fica claro. Às 3 da tarde, já pode tirar mais uma soneca até a próxima manhã. E quando você viaja agora um pouco mais ao norte da Inglaterra, da Alemanha, então, no inverno, naturalmente, daqui a pouco você nota que o sol só aparece às 11 da manhã, e às 2 da tarde ele já se foi, e viaja mais um pouquinho lá no Círculo Polar Ártico, podia fazer a mesma coisa aqui no sul. Quando você chega lá no Círculo Polar Ártico, acontece o quê? Nem o sol mais aparece. Ele aparece lá pelo meio-dia, por alguns minutinhos, e logo depois do meio-dia. Tudo bem? E quando você está na região do polo, então ele nem aparece. É noite escura, 24 horas. E agora imagina os povos que vivem naquele ambiente, quando veio a mensagem de Jesus, que é a luz. Jesus, que é a luz, que ilumina a noite, não só a noite espiritual, mas também a noite geográfica e física. Então, Natal deve ser festejado quando a noite mais comprida tiver passado. E agora, aos poucos, o dia fica cada vez mais longo e a noite fica cada vez mais curta. No hemisfério sul é justamente o contrário. Temos que ter o sol da meia-noite. Exatamente, lindíssimo. Eu já vi o sol da meia-noite na Noruega. Bem no norte da Noruega. Olha, aqui eu já vi aqui. É muito interessante. Mas é frio para cachorro. Agora, para aqueles que gostam de dormir, não pode ficar um meio ano quase só dormindo. Então, quando vem Jesus, a luz do mundo, os povos mais do norte, então, incorporaram esses fenômenos meteorológicos dentro da sua concepção espiritual da festa da vinda de Cristo Jesus. E por isso essas festanças lá no hemisfério norte de Natal são bem diferentes do que daqui de chamada. Muito bem. Mas se copiou alguma coisa. O nome Festa das Luzes ficou. Alguma pequena leitura chamada na próxima aula para explicar.
primeiro alguns versículos para lembrar. 23. Jesus passeava no templo, forte de Salomão. 24. Jesus respondeu, Deus é assim, mas vocês não creem. A sorte que eu realizo em nome do meu Pai e Pai. 26. Mas vós crentes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Continua. Aquilo que meu Pai deu é maior do que a mão do Pai, ninguém pode passar. Eu e o Pai de Jesus, cuja verdade é outra vez, peço o Senhor desejado. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrarei muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me verificar? Ainda não terminamos. Mas Eles responderam, não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Replicou Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. Sabemos que de fato Deus chamou de Deus aqueles que receberam a sua mensagem. E disseram a respeito daquele a quem o Pai justificou e enviou. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas que a isso, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. tá, até aqui. Aqui segue agora a história da ressurreição de Lázaro, nesse contexto. Por que nesse contexto? Não ouvi. Porque eles estavam crendo. Tá, isso você está dizendo. Mas o contexto da festa das luzes, das trevas, da morte para a luz, o dia do sol que é Cristo. Ele disse, não era a minha hora, a hora de ir.